Olá, olá. Não sei se já entrou. Oi, Gabi, Jéssica, Cris e aí um monte de gente. Tudo bem? Bom domingo para todo mundo, bom restinho de domingo. E na verdade, todos tenham uma boa semana. Parece que faz tanto tempo, né, que a gente não se encontrava e foi só o domingo passado do Dia das Mães. Mas para mim parecia que tinha sido muito tempo. Eu Eu já começo meio agoniada, sabe? Imaginando, é só meia hora, é só meia hora. É, eu queria começar contando a vocês e expressando a minha solidariedade ao professor Conrado da USP, da qual está sendo intimidado com um pedido de investigação da Procuradoria-Geral da República por um artigo da qual ele é um grande analista jurídico do Supremo no Brasil e ele escreveu, né, PGR, fez uma crítica como poste-geral da República, mas não foi por isso, né? É pela força e a consistência, a persistência. O que nós fazemos com as vítimas, e vejam que eu acabo de fazer contando a história tal qual o agressor faz, que é eleger um evento e dizer é por isso que eu o persigo. Não, não foi por isso. É por uma consistência de uma crítica bastante razoável do professor Conrado. Se vocês não o conhecem, eu pediria muito que o conhecessem, vejam se as ideias dele fazem sentido. Ele é muito ativo no Twitter. Eu queria também expressar a minha solidariedade a todas as pessoas que estão vivendo a dor do luto esses dias. E essa extensão, né, dessa pandemia que não vai embora, com o desemprego, com essa agonia, aqui nesse mundo que a gente conversa sobre pensar e escrever. Eu sempre digo a vocês que eu tento compartilhar alguma coisa que eu estou lendo e que ao menos a mim me ajuda muito a pensar esse momento. E eu ganhei esse livro do Walter Ugumãe e o conto mais lindo desse livro, que foi publicado em Portugal, esse aqui é na publicação brasileira, não está aqui, que é sobre as coisas mais belas, as mais belas coisas do mundo, né? Eu coloquei um link onde ele está disponível, depois alguém me explicou que em português do Brasil ele foi publicado separado. Mas eu tive tanta vontade, gente, hoje de não fazer banquinha sobre nada que eu fosse sabida, mas que fosse uma banquinha para ler junto esse conto. Ele é tão impressionante, ele é tão lindo para cuidar de nós nesse momento que a gente está vivendo, né? E se alguém achar que faz sentido a gente um momento se encontrar para ler ele, como se a gente estivesse junto, cada um lendo uma frase, e ele começa, né, dizendo: estar vivo é procurar. E o sentido, me parece, de manter-se vivo é se manter encantada, né? E de alguma maneira se manter iludida. E aí, às vezes, eu acho que é isso que a gente faz aqui, meia horinha no domingo, é a gente se iludir sobre pensar, sobre escrever, e para se encantar com o mundo e continuar procurando. Eu continuo pedindo ajuda de vocês para me ajudarem a chegar em mulheres, em famílias que perderam alguns dos seus amores na gravidez, no parto, no puerpério. Esses dias eu recebi a notícia de Ruth Luiz Mendes, uma mulher indígena terena, do povo terena, no Mato Grosso do Sul, e foi a mim muito inquietante, né? Ampliar a imaginação para o tamanho dessa dor das mulheres indígenas. Então eu queria muito expressar minha solidariedade hoje aqui. Podemos começar, gente? O nome do livro,
o que eu estou em português do Brasil não tem esse conto que eu falei, está na publicação anterior de hoje. As mais belas coisas do mundo, está na publicação anterior, tá? Eu vou desligar os comentários para a gente começar e no final eu leio muito de onde vocês são, do Mato Grosso do Sul, tá? Eu queria dizer para quem se faz passar pela mocinha aqui falando besteira, que nada vai destruir o encontro dessa comunidade, você ficar aqui escrevendo besteira, não perde seu tempo aqui. Vai para outro lugar, quem quer que você seja, que aqui você não vai ganhar espaço para nenhuma de nós comentar você, nem responder você, e muito menos eu. Então usa seu tempo em outro lugar, tá? Aqui as pessoas estão se encontrando para juntos se encantarem com o mundo e não para se perderem nenhum minuto com perturbação. O nosso tema de hoje foi definido, eu diria, pelo Ramon. Quando alguma de vocês me coloca naquela de Neogênio, né? E aí eu até compartilhei com algumas pessoas, eu disse, do que eu vou falar com esse desenho animado aqui, né? Dessa bonequinha de cintura. E aí alguém disse, fala sobre esse mito da genialidade da vida acadêmica. Eu falei, nossa, é isso. O que é isso que se chama o mito da genialidade? E o que esse mito faz com a gente? Eu queria dizer que alguns mitos, eles podem ser inspiradores para nós, né? Para nós sermos melhores, para nós pensarmos algo, nos projetarmos numa ideia. Mas esse é um mito em particular que é opressor. A não ser que vocês tenham uma avaliação diferente da minha, eu diria que não há nada de bom para nós, pessoas comuns e mortais da vida acadêmica, no mito da genialidade. Então eu queria dizer que esse é um mito opressor. E eu queria pensar sobre 3 formas de como ele nos oprime e o que nós podemos fazer coletivamente para eliminá-lo, para afastá-lo, para que ele tente não existir entre nós, mas assumindo que ele é posto como parte desse ethos, né, da vida dos que escrevem, dos que estão nas universidades, do que planejam ser acadêmicos, pesquisadores, escritores, aonde quiserem. Nessa forma de saber acadêmico, tá, gente? Porque há outras formas de saber da qual o mito da genialidade não está. Eu queria dizer que depois de 5 minutos me dá tanta felicidade de estar aqui. E aí eu fico falando, cara, como que tinha tanto tempo, né, sem estar. Mas vamos lá para as 3 dimensões. A primeira dimensão desse mito é que ele nos faz crer que a vida da escrita, a vida do pensamento, a vida acadêmica, né, dessa escrita conceitual, ela é um solitário processo. A segunda equivocada dimensão e perversa dimensão é que esse solitário processo tem sucessos pré-definidos. O solitário processo, ele é falsamente solitário, porque os seus marcos de sucesso já foram pré-definidos quando alguns começam essa trajetória. E se eu estou certa em dizer que esses sucessos pré-definidos, eles são mantidos para garantir estratégias e regimes de poder instalados, tanto verticais quanto horizontais. Espero não estar sendo abstrato e vou repetir. Esse é um solitário processo que esse mito da genialidade faz, porque esse processo se sobe, ele começa com sucessos pré-definidos, e esses sucessos mantêm estratégias de poder, regimes de poder, tanto verticais quanto horizontais. Então eu vou começar com essa primeira dimensão de por que nós temos que nos afastar, ignorar, desconstruir mesmo, abandonar o mito da genialidade. Primeiro porque ele faz falsamente que esse deva ser um processo solitário, baseado em mim, baseado em você, que nós temos que ter a nossa história como escritores conceituais, né, acadêmicos. E não existe nenhum aspecto, gente, da nossa vida que ele possa ser solitário.
Como poderia ser na vida acadêmica, entendem? Não existe aspecto da nossa vida. Isso é algo que nós aprendemos aqui com a pandemia, é o quanto nós somos interdependentes. Alguns mais que outros, e alguns na interdependência explorando outros mais do que uns. Assim também na vida acadêmica. Aqueles que se lançam mais intensamente com os valores de que a minha trajetória, eu escrevo, os meus livros, pode ser que mais relações de exploração venham a ter. Então, não há nenhum aspecto da nossa vida que nós sejamos um, né? Então, eu até considero, eu mesma já escrevi coisas sozinhas, e que possa ter alguns de nós que só façam isso na vida, como autores individuais, mas eu queria dizer que a regra é outra. A regra tem que ser a cooperação, porque essa é a regra da vida social. E se eu estou certa em dizer isso, aqui eu não quero ficar fazendo filosofia feminista de como deve ser a vida, na vida acadêmica, na vida da escrita, que eu quero dizer que nós precisamos começar a estranhar frases como a minha pesquisa, o meu campo, o meu mestrado, no meu doutorado, no meu livro, na minha história, e pensar como nós podemos fazer nós que estamos pesquisando o que o negacionismo das políticas de saúde no Brasil estão fazendo com as mulheres e as matando. Isso tem que ser um nós, gente. Eu tenho que, quando peço a vocês ajuda, eu tenho um conjunto de pessoas às quais eu me somo, como eu já falei várias vezes aqui, a professora Melanie Amorim, acabamos de conversar sobre o que nós íamos fazer para tentar derrubar o veto de vacinação às mulheres grávidas, como eu tento aproximar estudantes de mestrado e de doutorado e dizer aqui é uma urgência do tempo presente e que há famílias em que há histórias de mulheres, né, memórias de mulheres que precisam de vocês. Então, quanto mais nós temos, como é no meu caso, maior deve ser a partilha, a distribuição. Até mesmo para que nós possamos ter maior impacto. Não é só por um ato de generosidade. Hoje nós vivemos um tempo presente, claro, sempre é o tempo presente, né? Mas eu digo, quando nós estamos vivendo este momento terrível da nossa vida, que quanto mais de nós juntos estivermos pensando como nós enfrentamos o que nós estamos vivendo, melhor para nós, para quem nós podemos partilhar a força que nós temos e para todos nós em uma vida coletiva. Então, a solidão da pandemia nos confunde mais ainda no mito da genialidade, porque ela leva a uma paralisação na criação, porque é um processo individual e solitário, e assim dizem que devem ser para que nós sejamos pessoas criadoras, originais e de sucesso. E isso nos paralisa, isso não nos move. E eu dou um exemplo a vocês, que aconteceu comigo semana passada. Eu encontrei com duas estudantes do mestrado, né, que nós chamamos orientandas, e cada uma tinha o seu tema relacionado a muitas das coisas que me interessam muito na vida, desde questões relacionadas à saúde sexual reprodutiva. E as duas diziam isso, né? Estão terminando o primeiro ano do mestrado. As duas diziam, mas eu estou paralisada, eu não aguento, eu estou aqui sentada na mesa, a mesa é a mesma que eu trabalho, é a mesma que eu como, é a mesma que horas que eu vou conseguir pensar em mestrado. Eu durmo no trabalho, então, né? No trabalho da casa. Com tudo que isso significa de possibilidade de estar viva, inclusive, mas que há um impacto na vida de um mestrado. E aí, nós juntas começamos a nos perguntar que coisas vocês sabem fazer muito bem e que vocês fariam para o mundo nesse momento. E as duas começaram a dizer, a gente sabe fazer uma ação judicial, a gente sabe brigar por direitos. Pois então vamos imaginar o mestrado como uma ação judicial em que vocês vão apresentar uma peça de defesa para essas mulheres que morreram de Covid durante a gravidez. As duas podem trabalhar com a mesma história, com a mesma mulher que teve a sua vida atravessada. Do que dizia Walter Ugumãe, né? Que quando ele conta que o avô precisou morrer. Nós estamos falando de uma pandemia em que as pessoas não precisavam morrer.
E aí o que nós fizemos? Nós viramos de cabeça para baixo o mito da genialidade, nós viramos de cabeça para baixo a solidão da pandemia e nós mudamos a pergunta sobre o que você tem que aprender. Mas o que é que você sabe fazer muito bem e que você pode compartilhar comigo, né, a sua orientadora, com o mundo, que você sabe fazer muito e que vai fazer muita diferença. É isso que você sabe fazer? Uma ação judicial? Então vamos pensar, é uma ação judicial sobre o quê? É de reparação? É de violência obstétrica? Vamos transformar o mestrado em desdobrar esse conceito e daí nós temos, enquanto nós construímos a ação de reparação a essa família. O que nós fizemos aqui foi não só transformar muito mais coletivo do que nós três, né, elas duas e eu, mas por um mundo de um tempo presente em sofrimento, por uma mulher concreta cuja família está em luto diante de nós, mas a partir de uma partilha, inclusive delas, para mim e para as outras. Nós rompemos com tudo, não é? De uma ideia da genialidade solitária. O segundo é que esse é um processo com sucessos pré-definidos. A ideia do gênio, né? Eu repito, pode ser que eles existam, eu só não os conheço, né? Que são gênios. Então, há muitos processos pré-definidos na vida intelectual e acadêmica, que são essas perguntas sobre os autores conhecidos, sobre os museus visitados, sobre os idiomas em que um é fluente. E que quando se começa essa corrida dos tempos da vida acadêmica, os sucessos já estão pré-determinados a depender das suas bagagens de testamentos, né? Dos idiomas que você entra numa pós-graduação. E isso acaba por substituir a nossa vida de aprendiz, que é sempre um processo. O retrato sobre nós hoje, podemos não saber algo, mas nós temos, ainda mais quanto mais jovem você for, o seu tempo da vida por aprender. E isso é revertido por uma vantagem pelos privilégios acumulados. A Bruna Pereira, ela é uma doutoranda em sociologia e uma professora. Ela esses dias fez 3 ou 4 dias, um fio no Twitter mostrando como as provas de idioma, elas são racistas, né? Elas têm um marcador racista na pós-graduação sobre quem é que tem acesso às escolas de outros idiomas, quem é que está com 2, 3 idiomas, na porta de entrada de um processo de aprendizagem. A Anaí Guedes, que sempre está por aqui fazendo graça nas imagens do Ramon, ela é uma professora, uma doutora antropóloga surda, ela disse, e olha como é uma prova capacitista. Imaginem, como ela é uma prova classista, né? De marcadores de classe, de raça, de etnia, o que são outras formas de aprendizado e de expressão, como para os estudantes indígenas e capacitistas. Então, a nossa pergunta, ao contrário do gênio, que já vai chegar no mestrado com 2 idiomas, ou com doutorado com não sei quantos idiomas, a pergunta é que saberes nós podemos agregar naquele momento que permitam às pessoas a fazerem-se aprendizes em toda a vida, né, de aprendizado, de descoberta. Então, aqui nós precisamos sim, nos nossos programas, vocês de um lado, eu do outro, os meus colegas professores que estiverem aqui, brigar para romper com esse regime, que é, na verdade, uma prova dos gênios em idiomas e acesso a uma literatura internacional, mas que é muito mais um marcador de uma bagagem muito próxima de privilégio, e não olhar para frente sobre o que nós podemos desenvolver e aprender. E terceira dimensão sobre esse mito da genialidade, que é muito mais uma análise sociológica, é que os sucessos eles estão pré-definidos para manter os privilégios das estruturas estabelecidas, tanto verticais dos professores com os alunos, quanto dos alunos para os alunos. A sala de aula é esse espaço em que nós vemos essa estrutura em movimento, né? Seja quando se citam autores, quando se fazem aquelas expressões em outro idioma. E aqui a minha provocação é que nem os mais velhos e as mais velhas como eu
podem ter qualquer forma de ressentimento, a juventude que chega, e uma juventude com um brilhantismo de ideias para o futuro, e que as gerações anteriores não foram capazes de responder, não foram capazes de pensar, como colateralmente, né? Nós temos que evitar, no mito da genialidade, a busca de um espelho e de dizer: eu, na sua época, tinha que saber 3 idiomas. Eu, na sua época, tinha que ler um livro de 300 páginas por semana. Que pena, né? Que pena. Foi muito ruim essa experiência do mestrado, do doutorado, se a sua vida foi assim. A minha foi assim, eu acho que foi tudo muito ruim. Então, como é que nós podemos transformar e fazer diferente? Eu vou dizer 5 coisas que eu pensei e vou abrir para vocês. Busque grupo, gente. Nunca pense em nada solitário na vida da escrita conceitual, do pensamento, da pesquisa. Partilhe o que sequer foi imaginado partilhar, como seu tema de pesquisa. Essas 2 candidatas de mestrado, né, estudantes de mestrado, eu nunca fiz esse experimento na minha vida, gente, de 2 terem o mesmo tema, o mesmo caso. Nós vamos fazer juntas. Pode ser que daqui a um ano eu conte a vocês que nós 3 quase que nos matamos, ou que a gente vai ser 3 mulheres muito felizes, nós vamos ser 3 mulheres muito felizes. E a pandemia nos pede, né, criar essas formas. Reimagine as regras. Nós não temos por que aceitar elas, como essa de que as provas estão medindo algo que é necessário. Estranhe qualquer sinal colateral ou vertical de genialidade como modelo. Até quando essa palavra sair. Ai, que fulano é um gênio. Estranhe essa palavra. E sempre perguntar, né? Como é que nós podemos partilhar? A gente nem sabe, gente, o que a gente tem por partilhar. Mas quando a gente começa a olhar ao redor, a gente vê que a gente tem. Então, eu digo hoje a vocês, com essa pesquisa sobre morte materna, partilhar é uma condição de possibilidade de responder ao que está diante de mim com a morte dessas mulheres, né? Com o desamparo que essas mulheres vivem. Eu abri os comentários, porque a gente tem 8 minutos, e vou começar a ler as perguntas, certo? Como lidar com a partilha diante da competição acadêmica? Eu me esqueci, Rose, de trazer esse tema da competição, né? Que é quando eu disse tanto vertical quanto horizontal. A gente não pode ter ilusão de que nem toda geração que acolhe, a geração que está chegando, as gerações mais velhas, tem um espírito de partilha. Algumas vezes intimida a juventude quando chega com perguntas que não foram feitas antes. E nós temos que desafiar todas essas formas de que seu conhecimento ele não pode ser encontrado. Claro que pressupõe críticas. Partilhar, Aline, pressupõe críticas. Mas o que é criticar? Criticar é fazer perguntas que o outro não conseguiu fazer. Conseguir elaborar as perguntas são as coisas mais difíceis da vida dos conceitos, da vida do pensamento. Elaborar as respostas é a parte mais fácil. Fazer novas perguntas é essa dificuldade. E nós nunca conseguimos fazer sozinha. Cada vez que um responde, todos aprendemos e a gente se mudou adiante para outros fazerem outras perguntas. E por isso que o grupo é tão importante. Porque nós vamos esticar a nossa capacidade de fazer perguntas. Então, eu algumas vezes acho que a gente pode fazer a próxima banquinha, gente. Eu vou tomar nota sobre o que é isso que nós chamamos de crítica na vida acadêmica. Eu acho que nós estamos metendo muita coisa dentro desse saquinho. Crítica não é brutalidade, crítica não é maus modos, crítica não é ressentimento, não é inveja. Crítica é um exercício de pensamento em que um diz ao outro, cara, eu pensei isso. É por aqui que a gente vai. É a solução conjunta de um quebra-cabeça posto em determinado momento, né? Entende? É assim que eu definiria. Então, há momentos em que as críticas são espaços de exibicionismo. Eu acho que eu não vou ficar falando de crítica agora, porque a gente fala na semana que vem, né? Mas eu adoro
adorei ter puxado isso da crítica, certo? Como lidar com a partilha diante da competição? A gente tinha lido essa pergunta, Rosi. Vou continuar. Além da competição, como lidar com os favorecimentos? Sabe, Samara, né? Rossi, eu não sei. Eu acho que são duas coisas que a gente precisaria pensar. Favorecimento. Eu não discutiria com vocês se é falta de transparência, falta de mecanismos de prestação pública, de contas no sentido de regras universais e de transparências em processos. E algumas vezes o que nós podemos estar chamando de favorecimento podem ser distribuições que estão sendo endogâmicas, né? Dentro de formas já pactuadas de um espelho, de um reconhecimento mútuo. Por isso que é tão importante nós diversificarmos os nossos grupos de pesquisa, porque quando a partilha se confunde com favorecimento, é porque nós estamos muito parecidas entre si e nós precisamos compartilhar com aquelas que naturalmente não estaríamos próximas de nós nos grupos, né? Eu, particularmente, estou tentando fazer isso deliberadamente, de diversificar com quem trabalho, porque se a partilha se mantém dentro dos grupos, quanto mais diversos os grupos, pessoas mais diversas nós alcançamos, né? Você não acha que o padrão produtivista da universidade não prejudica o trabalho coletivo? Sim, a menor dúvida do que você disse. Mas nós podemos encontrar alternativas se nos afundarmos aí, né? Nós podemos olhar quais são as regras do jogo desse produtivismo e ver como é que nós sobrevivemos a ele, com que regras que nós queremos em grupo e de que formas nos protegemos umas às outras, né? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida de que há equívocos sobre como nós medimos, como nós reconhecemos, como se padroniza as formas do que é uma produção acadêmica, né? Vocês vejam, essa semana eu vou contar os últimos 3 minutos. Eu acho que eu fiquei falando tanto com vocês aqui sobre fazer uma extensão da banquinha. A diretora de extensão da Universidade de Brasília marcou uma reunião comigo essa semana para nós fazermos formalmente a banquinha como extensão. Aonde, gente, nós imaginaríamos que isso seria possível? Nós estamos há 1 ano juntas. Em julho nós vamos fazer 1 ano que essa banquinha existe. 1 ano. Então, o que eu quero dizer com isso? 1 ano que, se vocês forem me perguntar o que é o tempo de vocês e o que é o meu tempo, era um tempo do encontro, não é? Não estava nem no currículo de vocês, nem no meu. Não valia crédito, não valia nada no mundo produtivista. Nada. E nós fomos rompendo. Então, parece que vocês vão dizer, né, que eu estou sendo poliana demais, não sei lá qual é o nome contemporâneo, era poliana na minha geração, né, gente? Não sei, vamos inventando quando que eu poderia imaginar que era de verdade essa conversa vai haver para nós fazermos isso aqui como uma forma de extensão. Então, nós rompemos alguma bolha do produtivismo que isso vai valer o que se acredita que na vida acadêmica valha, entenda? Muitas vezes nós vamos fazer durante muito tempo e a gente não vai conseguir nada. A gente já está quase 1 ano e talvez não conseguisse, mas a gente conseguiu, né? Vamos, o que mais que vocês têm de pergunta? A gente tem 1 minuto! Nossa, eu me sinto assim, dá até palpitação. Vocês sabem que eu tenho dos relógios que ficam marcando, e eu vi aqui, eu ficava com palpitação de tão acelerado que estava, aí eu tiro ele. Gente, a gente está terminando. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês se cuidem muito, que acreditem na vacina e quando puderem me ajudar a encontrar as histórias, a falar com as famílias, eu estou sempre aqui. Agradecendo a cada uma de vocês que me ajuda silenciosamente, tá? Se cuidem muito
E um abraço em todo mundo. Tomara que tenha feito sentido hoje, viu? E, por favor, pensa que quando vocês dão uma ideia do que é que eu vou me vestir, existe uma pessoa concreta para se vestir de Disney Eugênio, de, sei lá, Mulher Maravilha. Então, sim, pensa sempre que eu tenho que ter dia seguinte nas ideias que vocês vão dar ao Ramon. Um beijo grande, viu, gente? Até domingo que vem.